Gente, no vídeo de hoje a gente vai falar de um destino que tá super atual e que é incrível pra conhecer, e a Karen vai contar pra gente todas as dicas de Belize. Eu trabalho com um receptivo que é especialista em Guatemala. Antes de representar o governo de Belize, eu achava que a venda casada entre Guatemala e Belize era essencial. O México, né, como se fosse uma extensão. E que Belize talvez não fosse suficiente para um roteiro de uma semana. E a verdade é que tem muita coisa para fazer. Então, fazer Belize puro, assim, talvez você não conheça tudo do país. Então, a gente está falando de um país muito pequeno. Então, a gente tem um país que não chega a ter 200 quilômetros de comprimento e 100 quilômetros de largura. Então, é um país bem pequenininho que faz fronteira com a Guatemala. E ao norte a gente tem o México. E mesmo sendo um país pequeno, ele tem uma pluralidade de atividades ali ao longo de uma semana ou 10 dias fantástica. Então, a gente tem uma costa maravilhosa, toda respingada de pequenas ilhotas, temos uma grande barreira de coral. Então, nós temos vários cais ali, fora a barreira de coral, onde cedia o Great Blue Hole, que acaba sendo o cartão postal de Belize. Então, a gente tem todas as atividades que uma praia proporciona, então relaxamento, contemplação, até o mergulho, né, em vários pontos, não necessariamente somente ali onde está a grande barreira e o Great Blue Hole, a navegação também e todas as atividades aquáticas. Depois a gente também tem o lado cultural e de turismo de aventura. A fauna e flora de Belize é riquíssima. A região oeste, muito próxima e fronteira, logicamente, com a Guatemala, tem alguns cenotes. Então, também como no México, a gente encontra essas cavernas inundadas. Tem muitos rios, cachoeiras. Então, a atividade de ecoturismo ali é muito forte. E é uma grande surpresa a gente ter os sítios arqueológicos ali também. Então, para quem ainda não teve uma experiência cultural, né, a gente tem uma herança maia ali fantástica. Então, tem vários sítios arqueológicos praticamente desintocados. Então, quando a gente desenha um roteiro de Belize, a gente tenta construir de forma que o passageiro conheça tanto o lado da praia, que a gente tem, por mais que seja América Central, a gente pode considerar um Caribe, então a gente tem todos os atrativos de Caribe, uma praia de areia branca, água transparente, e a gente tem o turismo de aventura, que é incrível, junto com o turismo cultural. Então a gente até indica e dá uma ênfase muito grande em 3 regiões de Belize, que é uma região norte, onde fica Ambergris, que é um caio ali importante, onde cedia São Pedro. A própria Madonna, há muitos anos, fez referência numa música dela, La Isla Bonita, ela falava de São Pedro. E São Pedro é uma cidadezinha, um vilarejo onde você vai encontrar lugares para fazer compra, onde vai ter opções de restaurante, bares. Então, ainda que Belize seja um destino bastante autêntico, lógico, com várias influências, né? Então, você tem influência inglesa, mexicana, caribenha, maia, mas é bastante autêntico em termos de a sua infraestrutura, em suas características. É um destino que tem uma excelente infraestrutura. Outra região importante será a região sudeste. Ali você tem Placência. E há quem diga que essa região parece mais ou menos Cancún há 30 anos. Então ela é bem mais tranquila e pouco explorada se comparada a São Pedro. E perto de Placência, a gente tem Hopkins, que é considerada a região de praia mais bonita de Belize. E a terceira região, que é a região oeste, é a região que a gente faz essa ressalva quanto ao turismo ecológico e turismo cultural. Tá? Então seriam essas 3 regiões que a gente foca bastante. O passageiro, se ele visitar essas 3 regiões, ele tem uma experiência completa do destino. Uma dúvida assim, de cada uma dessas regiões que você falou. O que não deixar de visitar? A região de Hopkins, como eu comentei, que fica na região sudeste, é considerada a região de praia mais bonita de Belize. Então, eu não deixaria de colocar no itinerário. Um cenote, uma dessas cavernas que eu comentei interessante, seria a ATM Cave, que também acaba sendo uma referência. Existe 2 sítios arqueológicos que eu também não deixaria de visitar, que é Caracol e Xunantunich, tá? Seriam 2 também importantes. Então, acho que esse seria um highlight. E se a pessoa busca um pouco mais de movimento,
eleger São Pedro, né, que fica em Amberes, que daí a gente tem um vilarejo mais badalado, com algumas opções de restaurantes e bares, é um lugar onde você vai até para ver e ser visto, onde você vai circular. Dá para se movimentar e fazer as 3 regiões numa única viagem, porque eles têm um aéreo fantástico. Até costumo falar que eles têm o Uber dos céus, porque são voos frequentes, são voos curtos entre regiões, a gente está falando mais ou menos de 20 minutos, são voos baixos em cabines despressurizadas, e essa informação é importante para quem faz mergulho, e, logicamente, a gente tem voos cênicos, porque são voos realmente que te permitem uma boa visibilidade. E o melhor de tudo, você só tem que chegar 15 minutos antes do seu voo. Então não tem essa espera no aeroporto. Então torna a viagem bastante dinâmica para você fazer essa combinação entre as 3 regiões. E nessa uma semana, quantos dias em cada região? 2 a 3 noites em cada uma dessas regiões. Agora, se a pessoa acha que é muito tempo, né, quer reduzir, você não quer escolher 2 regiões, minha opinião é que ela mantenha sempre uma região de praia e depois a região oeste, onde ela vai ter a parte cultural e ecológica, assim, ela completa bem o que seria Belize. E daí a gente, quando tem que escolher a hospedagem, indicar, de novo a gente cai naquela história do perfil do passageiro. Porque esqueçam daquela Belize de muitos anos, destino de mochileira. Hoje tem uma infraestrutura incrível. O Coppola está ali há muito tempo, então ele tem 2 hotéis muito bons, que é o Turtle Inn, que fica na região sudeste de praia. Temos também o Blancanu, que fica na região oeste, e os 2 são hotéis de selo, são virtuosos, sem estrelas. E além desses hotéis, também tem as vilas, né? Então, e Island Resorts. Então, existe esse movimento, né, de apropriação dessas vias, construir vilas privativas para poucas pessoas. Então, vilas de 4 quartos, por exemplo, com barco à disposição. E a gente não está falando de valores absurdos, são vilas bem famosas. Então, Belize também é um destino bastante competitivo na hora de viajar, né? Não é um destino caro se comparado a outros destinos ali do Caribe ou inclusive na América Central. Só para ter uma noção, cara, por exemplo, uma vila de 4 quartos, quanto custa mais ou menos em média? A última vez que eu fiz uma cotação, que foi no final do ano passado, para uma vila de uma dessas vilas, a média por apartamento por casal estava dando em torno de 250, 230 dólares o dia. Particularmente, eu acho que não existe, no caso de Belize, a melhor época do ano. O que eu posso dizer é que a época seca do destino, ou seja, você tem menos ocorrência de chuvas, seria de dezembro a maio. A partir dessas datas, né, no outro período, a gente tem um chamado showers. São essas chuvas esporádicas que acontecem ao longo do dia. Ou, se não acontecem, podem acontecer chuvas ao longo da noite e param. E quando elas param, você tem uma experiência maravilhosa, porque daí o dia abre e você consegue fazer o seu passeio. O único impeditivo que eu vejo é se, por exemplo, você tem um passeio para visitar uma caverna ou um cenote e choveu na noite anterior muito. Esse passeio vai ser cancelado, obviamente, tá? Mas de resto, acho que não veria como impeditivo. Posso falar que o destino já está aberto. Abriu em 1º de outubro.